Turma, seja muito bem-vindo a mais um vídeo na área. Sempre um prazer trocar uma ideia aqui com vocês. E qual que é o papo de hoje? Recentemente eu recebi algumas perguntas e, cara, normalmente 90% das pessoas que chegam aqui a mim, de alguma forma, me perguntam sobre como aumentar as vendas e como que faz para diminuir o custo por vendas e se o MCC, se o Pix tem a ver com isso. E sim, tem demais, tá? Porque normalmente quando você gera vendas, independente de qual seja a plataforma, vai te trazer dados. E o dado vai fortalecer isso, vai te dar custos menores para você vender, entendeu? Porque normalmente quanto mais dados a sua campanha tem, mais o Google te dá impressão, mais o Google te coloca num leilão melhor, entendeu? Então isso tem muito a ver, tem muita gente que não sabe nada sobre isso, né? Principalmente quem está iniciando. A galera que está iniciando tem que entender esse processo, que é para não ficar de fora dessa pegada, porque normalmente às vezes você deixa a grana na mesa, tá? E tipo assim, às vezes as pessoas também que já têm, né, um certo conhecimento, que já fizeram alguns anúncios, que já, não sei, tiveram vendas, alguns que não entendem esse processo, e é meio que por aí, tá? Meio que por aí você acaba perdendo grana. Por quê? Porque você tem que entender qual é o processo certo, tá? Eu lembro que quando eu comecei a fazer isso, eu não entendi o processo. Aí, devido à base de conhecimento que a gente foi tendo, né? Só que, cara, isso é um conceito hoje que tem que ter correlação com a venda, tá? Você tem que fazer esse processo. Normalmente quando você faz, tá, tô começando, preciso testar, hoje precisa muito de ferramenta, eu consigo fazer sem ferramenta, você até consegue fazer sem ferramenta, só que você não tem a probabilidade de venda com geração de conversão normalmente, porque foge, tá? Porque a conexão Google e, por exemplo, em algumas plataformas, como a própria ClickBank, ela não faz a geração de marcação de venda normal, entendeu? Então a gente sabe que a gente já passou por isso, entendeu? E às vezes o caso de você não aumentar suas vendas ou não vender mais, até com custo menor, vem muito disso, tá? Eu sei que às vezes é meio desesperador, né? Você querer e ver que não acontece, tá? A gente já testou muito, a gente já perdeu alguma grana já testando isso. Mas bom, pensando nisso, a gente descobriu uma forma de resolver isso e a gente vai te falar isso agora. Então assiste aí, que eu tenho certeza que eu vou mostrar que vai fazer sentido. Basta copiar e colar o que a gente faz. Gente, é simples e fácil. Isso aqui a gente mostra para aluno, tá? Então aproveita essa já você. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês, cara, alguns pontos que eu deixei anotado aqui, claro, que é para mim não esquecer, né? Então vamos lá. Partindo da premissa que é jogo bala, é o seguinte. O ponto 1 é você ter o MCC, né? Então vamos lá. Eu vou mostrar o que é que eu faço, gente. Vocês sabem que eu gosto de... Inclusive, ó, quem gosta desse tipo de conteúdo, bate-papo, e a gente mostrando por dentro, na lata, sem frescura, sem filtrão, acompanha a gente, tá? O importante é você dar um like. O que eu peço é dar um like para mais pessoas verem esse vídeo, porque a gente acaba ajudando. E os próximos vídeos você não deixe de ver, porque o Google ele te manda aí, tá? O YouTube, né? No caso, ambos, é a mesma empresa. Tá bom, turma? Então vamos lá. O que é que você tem que ter, né? Um MCC, não, por que MCC, gente? Vamos lá, vamos contextualizar aqui, que é para não ficar fora, né? Eu tomei café ainda agora há pouco, tá? Então desculpa aí, que tá vindo aqui uns rojão. Então vamos lá, ó. Você precisa do MCC. A MCC vai ser a sua base. E por que vai ser a sua base? Porque você vai criar os pixels dentro do MCC. E você vai criar diversos pixels, tá? Bom, tô começando agora, eu não preciso de diversos pixels. Você vai ver que eu tenho diversos. Entendeu? Então, o que seria diverso? Um pixel para cada nicho. Então, emagrecimento, pixel 1. Tal, pixel 2, tal, pixel 2, marketing tal. E assim sucessivamente. Deu para entender? Deu para ficar claro, né? Beleza? Por que você precisa disso? Porque aí você vai gerar dados para dentro desse pixel, entendeu? Então, a conjunção de dados da campanha com dados do pixel faz com que o Google goste mais de você, vamos dizer assim. Aí o Google gosta mais de você, mas ele vai liberar o seu anúncio. Ele vai te colocar em mais leilões, ele vai te colocar em leilões mais baratos. Você, com o tempo de campanha, você vai entender que você está sendo mais mostrado, então você tem mais impressão e você está tendo CPC menor. E quando isso de fato acontece, normalmente você consegue vender mais com custo menor. Então esse vídeo poderia acabar aqui, né? Mas eu vou mostrar como é que eu faço aqui por dentro, que é para vocês entenderem o processo, tá? Então vamos lá. Só mais um detalhe. Quando você tem um produto de emagrecimento e você está num pixel de emagrecimento e você quer subir outro produto de emagrecimento e o seu pixel já tem dados, isso favorece. Inclusive você já pode subir uma campanha com uma estratégia mais avançada, que é o CPA desejado. É por isso que muitas pessoas postam resultado com um custo baixo de conversão, entendeu, gente? Normalmente porque já tem dados, tá? Então, para isso você precisa entender o processo e tal, tá? Vamos lá, fugindo da brincadeira, vamos direto aqui. Como que eu faço aqui por dentro, né? Para ficar um negócio mais legal, tá? Então, como eu falei, MCC 1, 2, 3 pixels. Vamos lá, vamos entrar aqui. Aqui é o pixel, acho que a maioria já sabe como é que cria um pixel, né? Então, você vai vir aqui, ó. Essa é a minha MCC, né? Dentro dessa MCC eu tenho algumas contas aqui. Mais conta aqui que eu uso para trazer aula, para gravar alguma coisa, tá? Eu tenho outra MCC, né? Que fica outros produtos, tá? Que é a MCC Nando 2 aqui. Essa aqui é a Nando 1, que é mais que eu trago aqui para criar conteúdo, né? Para mostrar para vocês. Tá? Então vamos lá. Metas, né? Conversão, todo mundo já sabe. Resumo. É para criar um pixel.
né? Aí tem dois pontos, tá? Interessante, as coisas vai vindo, tá? Tem gente que usa ferramenta, né? Porque a ferramenta hoje ela transparece uma quantidade maior de validação da venda. O que seria isso? Só para esclarecer aqui, quando você usa uma ferramenta, 100% das suas vendas aparece a conversão. 100% vai dizer de onde veio, qual foi o público, todo o processo, né? Quando você faz a união do Google com a ClickBank ou com a BuyGoods, normalmente não gera todas as conversões. Normalmente fica em torno de 20%. Então, se você fizer 10 vendas, até hoje, né? Tô gravando esse vídeo já faz um tempo que eu não sei, até porque eu não sei porque que eles não criam isso de forma. Eu acho que é pra. Não sei. Eu acho que é pra vender ferramenta, tá? Minha opinião. Beleza? Mas normalmente não gera, tá, gente? Então, se você tem a conexão Google, que dá pra fazer conexão Google e ClickBank, normalmente não marca todas, não faz todos os traqueamentos. Tá? Por isso que muita gente usa ferramenta. Eu até indico também algumas ferramentas aqui, mas dá pra você começar, dá pra você fazer e ver se dá certo. Se não der certo, se estiver tendo venda, não estiver tendo marcações, você refaz o processo, entendeu? Então, funciona basicamente assim. É importante você saber os dois lados da moeda, tá? Que é pra você ter uma noção. Principalmente a galera que tá tendo dificuldade para aumentar, para vender mais. Mas eu acredito que, normalmente, quem já tá vendendo e quem já tem essa questão, que é o termo do vídeo em si, é porque já usa a ferramenta, né? Quer saber como é que funciona e quer saber se isso de fato tem validação, não. E baseado em tudo que a gente fez aqui, claro que tem, né? Então, você consegue entender melhor, tá? Mas vamos lá. Bom, tô aqui, né? Resumo. Aí você cria o Pix aqui, né? Para quem não sabe, criar o Pix, né? Tem várias formas de criar um Pix de conversão, tá? E quando a gente cria o Pix de conversão, se você tem uma ferramenta, é de uma forma, se você vai lançar direto para ClickBank, é outra forma, tá? Mas tem vídeo no canal falando sobre isso, tá? Posso até deixar aqui. Basta, coloca aqui Pix ou ClickBank que eu vou entender que você quer. Eu vou liberar esse vídeo para você, eu posto aí para você entender, tá? E aqui, contextualizando aqui para nossa pegada, que a gente usa a ferramenta, aqui tem os Pix, né? Entendeu? E aqui mostra as conversões. Só para contextualizar, né? Quando tem uma venda aqui na ClickBank, a ClickBank manda informação para a ClickFast. E a ClickFast vai receber a informação. Tá aqui, ó. Então, ClickBank, tal. E a ClickBank, a ClickFast manda para o Google, né? Então tá aqui, fica marcada a geração das conversões, entendeu? Então, esse processo ele é todo automatizado, entendeu? Assim que eu crio a campanha, tá? Isso a gente vai já pautar, tá? Mas deu para entender, né? Por que isso é importante, né? Porque quanto mais dados gerados pro Google, o Google mais vai entender qual é o público. E quando você automatiza isso, você ganha muito tempo, né? Muito tempo, tá? Mas vamos lá. Qual que é o processo aqui, né? Então, eu já criei o Pix, né? Então, o Pix já tá ok, tá? Qual que é o outro processo que eu faço aqui, para deixar mais simples aqui a coisa, né? Então, vamos lá. Eu crio várias contas, ó. Eu tenho diversas contas aqui. Eu crio por aqui também, que é para... Entendeu? Eu faço de todas as formas. Isso aqui é contingência, né? Eu vou pegar essa daqui, tá? Para efeito de aula aqui, beleza? Aí eu vou entrar aqui. Normalmente, essa daqui eu separei mais para aula mesmo. Eu vou entrar aqui no Google Ads, certo? Vou acessar as contas e já vou dar uma dica aqui surreal, tá? Ó, contas que estão rodando, normal, né? Quando você for criar a conta, tá? Para você deixar ela de contingência, né? Vamos dizer assim, você nunca cria ela total, tá? Porque quando você cria ela total, como é criar total, né? Passar aqui da configuração, ó, nova conta. Quando chegar aqui, ó, se você não for usar, tá? Se você for usar, você faz o processo normal. Aí você vai e volta, tá? Se vocês olharem, já criou mais uma lá embaixo, ó. Entendeu? Por que, Nando? Porque quando eu crio ela e deixo ela em stand-by, sem rodar, o Google vai e bloqueia. E normalmente quando ele bloqueia um, ele tende a bloquear todas. Cara, isso aqui vale ouro, tá? Beleza? Então, o que é que eu faço? Eu crio a conta aqui e trago para dentro da MCC, tá? Importante, tá? Quando eu trago para dentro da MCC, eu tenho... Bom, outra coisa importante, tá? Para reforçar, quando você for criar várias contas em um e-mail, né? Em um e-mail, vamos ver como é que você faça assim, ó. Vamos lá. Um perfil, o que significa um perfil? Um perfil é esse aqui, ó. Você cria um perfil, tá? Você cria um perfil. Você cria... dois perfis de pagamento. Na verdade, você cria um perfil, né? Aí cria um e-mail, né? Se já tiver, usa um e-mail. Isso aqui é até contingência, tá, gente? Já misturando aula de contingência. Um perfil. Nossa, errei. Um e-mail. Dois perfis de pagamento. Tá? Se não precisar, você cria um. Mas normalmente, quando começa a dar suspensão voltado para pagamento, ou até mesmo para conta, às vezes você não consegue criar outro, tá? E às vezes, quando você troca o perfil, você consegue rodar de boa. Por isso que eu coloco dois perfis, tá? E pronto, né? Aí você cria várias contas. Né? Vai criando aos poucos. Só que não passa da configuração, como eu acabei de mostrar, tá? Porque se você criar a conta e deixar ela parada, com 30 dias o Google vai derrubar ela, tá?
Então deixa ela ali em configuração, porque ela ali fica quieta. Ou cria uma campanha sem gasto. Não é melhor deixar em configuração, né? Porque então você tem mais trabalho, tá? Aí você cria mais de um perfil de pagamento, como eu acabei de citar, tá? Aí você vai adicionar a conta dentro da... Aqui, ó, você vai adicionar. O que é importante aqui na hora de adicionar? Deixa eu só, para não sair daqui, deixa eu só abrir aqui em outro local. O que é importante aqui você fazer? O importante é você colocar como ADM, tá? Quando você coloca como ADM, certo? Aí você não precisa se preocupar, porque aí já vai ficar configurada automaticamente, tá? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, vamos lá, contas. Ó, importante, configuração de conta, tá? Não é performance, configuração de conta. Aqui em configuração de contas, tem essa função aqui, ó. Ó, eixo administrador. Quando você traz do outro e-mail lá, do outro perfil para cá, vem como cliente. E quando vem como cliente, ele não encaixa o pixel, tá? Então você tem que colocar como administrador, conforme essa daqui tá, ó. Beleza? Aí quando você for criar a campanha, ó. Criar a campanha aqui. Deixa eu criar a campanha aqui em aulas. Ó. Sei lá, qualquer tipo de campanha. Venda. Só para efeito aqui, ó. Quando eu for adicionar a meta, ela já tá configurada aqui, ó. Já tá configurada todas, tá? Por que que fica assim, turma? Por quê? Porque eu uso a ferramenta, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó. Por exemplo, aquele produto lá que eu mostrei para vocês que eu vendo. Deixa eu abrir aqui uma nova aba. Para não sair daqui. Ó, Tonic Green. Ó. O que que faz as informações chegar? Justamente isso aqui, ó. O nome do pixel, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó, que tem emagrecimento, ó. Ó, emagrecimento, tá vendo? Vocês vão ver aqui, ó, que tem vendas no pixel de emagrecimento. Entendeu? Então, quando você só precisa fazer isso uma vez. Eu queria que vocês entendessem isso, o quão é legal, tá? Você só precisa fazer isso uma vez, tá? E aí que tá, ó, eu acho que tem uns fiapos aqui. Mas vamos lá, fugindo da brincadeira. Ó, quando você cria a MCC, você coloca a conta dentro. Aí você coloca uma ADM, tá? Aí você faz essa configuração. Quando gera a venda na ClickBank, a ClickBank manda a informação para a ClickFast manda a informação para o Google. Aí você consegue ter dados para você aumentar, dobrar, triplicar suas vendas, claro, né? Porque você vai ter mais dados tanto de campanha quanto no Pix, entendeu? Isso é bem legal. Isso faz com que, se eu estou vendendo um produto de emagrecimento X e eu quero colocar um Y, eu uso a mesma configuração, entendeu? Porque na hora de eu criar aqui, ó, deixa eu voltar aqui, na hora de eu criar aqui, ó, eu vou colocar essa conversão, entendeu? Vamos dizer que seja, não sei aqui, produto 2, no lugar desse, né? Vou colocar aqui, produto 2. Mas aí eu coloco a ClickBank e coloco essa conversão, entendeu? Então, quando gerar a venda, vai para essa ação aqui. Então, eu consigo ter várias vendas, de diversos produtos dentro de um pixel. Se um produto cair, não sei, caiu por algum motivo ali, eu posso pegar ele, subir no e-mail, lá no outro perfil, trazer para MCC e usar o mesmo pixel, que já tem inteligência, entendeu? E eu dou até uma dica para vocês, que eu até coloquei aqui, para vocês ficarem atentos, porque faz sentido, tá? A gente testa aqui para trazer coisa legal para vocês. Deixa eu ver se eu estou mostrando aqui para vocês. Vou mostrar aqui, ó. Que é basicamente o seguinte, você anuncia produtos de baixo valor. Então, produtinho de baixo valor ali que você sabe que vai ter uma probabilidade de venda maior, né? Então, você tem diversos. Então, você faz diversas vendas de um produto de baixo valor só para gerar dados, se você está começando, entendeu? É claro que é uma dica um pouco boba, né? Mas aí faz com que aumente a quantidade de dados para você criar outras campanhas. Eu vou vender um produto de emagrecimento. Eu vou vender um produto de emagrecimento que é um encapsulado. O encapsulado ele custa R$200, $200, vou dar um exemplo. Mas quando você vende um produto de emagrecimento, que é um público bem parecido, de $10, você acaba vendendo mais. Você consegue gerar dados, entendeu? Então, quando você consegue gerar dados, tá? Isso aqui eu venho até usando, tá? Para ver se dá certo mesmo. Isso aqui é uma estratégia que a gente vem colocando em prática. Quando você tem um produto de $10 ali, você vende diversos, que fica mais fácil de vender, você gera dados para o Pix e para sua campanha. Quando você for criar um produto, se for subir um produto de encapsulado, que é bem mais caro, você usa o Pix de emagrecimento, porque já tem bastante. E o outro lado bom disso é que a MCC, ela vai ficar focada só para isso. Você não cria conta dentro da MCC. Porque você nunca perde a inteligência do Pixel. Isso é segredo brabo, tá bom? Então vamos lá, para finalizar aqui, o que é que falta aqui, ó? Bom, dá para fazer com, assim, ferramenta que eu falei para vocês, mas eu prefiro com ferramenta, como eu mostrei aqui, que vai facilitar a minha vida. Beleza? Ó, gente, eu espero verdadeiramente aí que tenha ajudado vocês, é sempre um prazer trocar uma ideia. E, ó, essa ferramenta aqui, para quem gosta de automatizar, eu vou deixar um vídeo aqui para você entender como é que funciona melhor ela, tá? Porque aí vai te ajudar a entender como fazer com ela e sem ela, tá? Vou deixar um vídeo que vai aparecer aqui na minha cara, aqui nesse momento,
Então você já pega, já clica aí, já vai lá conferir direitinho, que é pra te ajudar aí no teu projeto, tá? Ó, se vê amanhã. É sempre um prazer trocar uma ideia. Tchau, tchau. Tamo junto. Valeu.